todos, bem-vindo e obrigado por participarem no tutorial. No de hoje eu vou abrir um espaço para falar a respeito de um add-on denominado Livraria de Materiais VX. Ele vem nativo e a gente pode ativá-lo para abrir o leque da nossa criatividade junto ao Blender. Todos sabem que o material é um dos atrativos para quem trabalha com a computação gráfica, principalmente com programas de modelagem 3D, a exemplo do Blender. É através do material que a gente pode aplicar cores, textura, imagens e até mesmo combinação de nós para obtermos resultados e efeitos que vão empregar realismo aí junto ao objeto ou à cena. Vamos ver como é que a gente pode utilizar esse recurso de forma prática para abrirmos esse leque de opções que a gente tem de materiais junto ao Blender. Para isso nós vamos acrescentar aqui na área, inicialmente, com Shift A, uma mesh plana. Vamos usar o S de escala para aumentar. E para nós ativarmos o nosso add-on, eu peço a vocês que vocês venham aqui no menu Edit. Em alguns vão estar aqui no menu Blender, tá? Mas aqui na versão mais atual, experimental, nós temos a opção Preference aqui nesse menu. Abrindo a janela, nós vamos clicar em Add-ons, que são os complementos. Vamos clicar na lupinha e vamos escrever a palavra em inglês Library. E notem que surgem algumas opções, entre elas está o material, material library. Para ativá-lo, basta selecionar essa caixinha aqui da esquerda. Se quisermos usar sempre, a gente clica aqui nesse canto inferior e seleciona essa opção Save Current State. Se quisermos usar somente essa vez, basta selecionar e sair aqui da janela. Apenas para nós entendermos o material de forma mais prática, eu vou pedir a vocês que vocês mudem a porta de visão aqui, utilizando a porta renderizada. Aqui nós temos a renderização em tempo real, e para melhorar mais ainda a iluminação, eu peço que vocês acrescentem no ambiente aqui, que é esse plano de fundo, uma imagem HDRI, que é uma imagem de alta resolução, que vocês podem baixar aí junto à internet de forma gratuita, para fazer o efeito de iluminação. Então, como eu já baixei a minha, eu vou vir aqui em Word, e para eu poder colocar a imagem, eu vou clicar nesse pontinho aqui na opção Color e escolher essa opção chamada Environment Texture. Para quem tem a versão em português, está como textura de ambiente. A cor de fundo vai ficar rosa, isso é porque ele está pedindo a imagem. Nós vamos vir aqui na pastinha, selecionar e buscar dentro do nosso computador a pasta onde a gente tenha acrescentado aí a nossa imagem. Vou escolher uma imagem qualquer, vou usar essa aqui, por exemplo. Vou dar Open Image. A imagem toma conta do ambiente e interfere na iluminação. Porém, para eu não ficar com essa imagem aqui no fundo, eu tenho também como vir aqui em Ambiente, na opção Strength, eu vou clicar no pontinho e vou usar essa opção chamada Ray Depth. Eu mantenho a influência daquela imagem sobre a iluminação aqui do ambiente, porém eu tiro a imagem de fundo. E vamos entender lá o nosso material. Então, quando nós acrescentamos a livraria, eu vou puxar essa barra aqui um pouco mais para cá. Aqui no editor de propriedades, para nós adicionarmos um material agora, nós vamos ter a opção de usarmos os nossos materiais como sempre usamos. Então, clicamos aqui na esfera Material, podemos criar o slot de material aqui para essa malha, exemplo aqui eu posso dar o New. E vejam que o material empregado inicialmente aqui no objeto é um material do tipo Principal, que é aquele material supremo, onde nós temos condições de manipulá-lo de diversas formas. Podemos ver que existem as configurações do mesmo aqui, exemplo do Metallic, Specular, do Roughness, Anisotropic, do Thin, etc. Mas se nós corrermos essa caixa de configurações até o fim, vocês vão ver que além desses materiais, vai surgir aqui uma opção chamada Material Library VX, que é justamente o add-on que nós ativamos. Através dele, eu tenho a opção de selecionar uma livraria para poder utilizar os recursos de materiais já pré-configurados, que se usam de recursos através de combinações de nodes, para poder dar o efeito que precisamos. Então, se nós abrirmos esse leque aqui, vocês vão ver que eu tenho Cycles Material e tenho Cycles Templates. Nós vamos usar o material. Apesar de estar como Cycles, esse add-on foi um add-on que foi utilizado na versão anterior, que é a versão 2.7.9 e nas demais. Ele pode ser ativo pelos Cycles.
Porém, aqui na versão experimental, que é a versão 2.80 e provavelmente na oficial, esse material ele vai ser possível ser usado tanto no Cycles como no modo Eevee. Eu estou utilizando aqui o Eevee, por exemplo. Então, eu seleciono essa opção Cycles Materials. Aí vamos deixar alguns segundinhos até ele carregar os materiais. Veja que os materiais foram carregados. E aqui embaixo vai surgir uma diversidade de materiais já pré-configurados que nós podemos utilizar na malha do objeto. Então, se neste exemplo aqui eu selecionar o plano e aplicar esse primeiro aqui, 1970 Tiles, selecionando, para poder fazer com que esse material faça parte da malha, eu preciso clicar nessa esferinha aqui chamada material. Eu vou vir aqui, ó. Vocês vão ver que eu tenho como adicionar, remover, recarregar, aplicar ou dar pré-visualização do material. Então, clicando aqui com o botão esquerdo, eu espero alguns segundos até o material ser empregado no objeto. Processamento já feito. Eu vou agora utilizar o Gizmo. Veja que eu já tenho um material aqui, ó, bem interessante para aplicação na malha. Um piso, está sofrendo a influência daquela iluminação, tanto da luz como daquela imagem HDRI. E é um piso que a gente pode utilizar para alguma necessidade aí em nossos projetos. Cada um desses materiais aqui vai ter uma definição interessante. Vamos escolher aqui esse Apple Juice. Basta eu clicar na esferinha, eu recarrego o material, vou aproximar, vou utilizar o Gizmo. Veja que tem um efeito aqui ó, bem interessante desse tipo de material. Apenas para você entender, esses materiais aqui são resultado de configurações de shaders ou nodes que vão nos permitir chegar nesse recurso. Então, se eu abrir essa janela aqui de baixo e mudar para o modo Shader Editor, veja que esse material que eu selecionei, ele está sendo representado simplesmente por esses dois nodes que estão aqui, ó. Se eu mudar o material, por exemplo, vou usar a pintura de carro aqui, Care Paint. Seleciono ele, clico na opção de Material. Olha o efeito interessante que esse material emprega aí na malha. Material de pintura. Ah, mas eu posso também, Luciano, fazer o seguinte. Eu posso vir aqui na parte superior e veja que eu tenho o Paint, o Gloss, eu posso selecionar essa opção aqui. Posso nada mais nada menos que mudar uma cor para uma cor amarela. Vou aproximar. Posso usar uma cor azul. Então eu posso empregar esse node aqui de forma bem interessante no meu projeto. Tem mais? Tem sim. Eu posso voltar aqui. Eu tenho uma diversidade aqui que vocês podem experimentar. O diamante mesmo, vou selecionar o diamante. Eu vou selecionar a opção para recarregar. Olha a configuração de nodes que o diamante permite aqui. Ó. Tudo isso aqui são nodes para chegar no resultado que nós estamos vendo. Então, se eu usar o Gizmo para alterar, eu tenho um efeito bem legal aqui no objeto. Vamos ver outra aqui. Tem um aqui de limão. Ele imita a casca de limão, esse lemon. Vamos selecionar a opção para trocar. Está aqui os nodes para chegar no resultado. Vamos deixar ele carregar o resultado. Se eu aproximar, eu tenho aqui uma textura. Vou diminuir um pouco mais isso aqui. Para chegar no resultado aí parecendo aquela casca de limão. Entendido? Então aí vocês podem utilizar esse recurso. Se vocês tiverem dificuldade aí de criar efeitos de material para fazer uma diversidade de soluções. Vocês podem utilizar mais do que um material, pessoal. Vocês podem chegar, clicar, dar um new e utilizar um outro material aqui. Vocês podem vir aqui embaixo novamente, selecionar outro tipo de material. Vamos botar aqui um Planet Plane, material criado. Olha para aqui a quantidade de nodes que esse material tem para chegar no resultado. Imagine se a gente tivesse que ter que criar tudo isso. Então, se eu quiser usar esse material, eu venho aqui. Nesse caso, eu teria que entrar no modo Edit Mode para poder aplicar e dar o Assign. Veja que eu mudo ó, o material para esse material com esse recurso bem legal que vocês aproximando aqui, voltando ao Object Mode.
vão ter aí em relação à aplicação do VX. Usem a imaginação de vocês, esse recurso, para criar coisas fantásticas aí na área de trabalho. Espero que vocês tenham entendido como ativar o add-on e como usar, e bom proveito do mesmo aí no trabalho de vocês. Até o próximo tutorial.